Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula da Olimpíada Canguru. Nós estamos trabalhando o nível J, a prova de 2021, tá? Hoje eu separei para vocês umas questões de álgebra dessa prova de 2021, tá certo? Vamos começar. Vamos lá. Questão 5 de álgebra diz assim. Deixa eu apresentar aqui o slide para ficar melhor. Só um minuto. Pronto. No intervalo de um jogo de handball, o placar era 9-14, ou seja, o time visitante estava ganhando com 5 gols de diferença. Com as instruções do técnico, no intervalo, o time da casa dominou o jogo, né? No segundo tempo. E aí ele marcou o dobro do número de gols que o time visitante marcou no segundo tempo. Ou seja, o time da casa estava perdendo de 9, né? E o visitante estava com 14. E aí, no segundo tempo, o time visitante fez X gols e o time da casa fez o dobro desses gols. A gente não sabe qual foi a quantidade, né? E aí, o que foi que aconteceu? Qual foi o placar final do jogo? Ora, nós temos aí as opções e vamos começar. 9 mais 2 vezes a X, que é a quantidade de gols, né? É igual a 14, que é o time visitante que estava ganhando, que fez X gols mais 1. E aí eu vou separando algebricamente aqui, né? A 2x menos x. Passei esse x que estava aqui para o outro lado, né? Passei aqui esse x. E aí nós temos o quê? X igual a 6. E aí a gente faz o placar 9 mais 2 vezes 6, que é 12, dá 21. Então, o time da casa ficou com 21 pontos. E o time que estava ganhando com 14 ficou apenas com 20 pontos. A alternativa B. A alternativa B. Questão 6. Em uma banda de jazz, José toca saxofone, Sérgio toca trompete e Eliana canta. Eles são todos da mesma idade. Então, cada um tem uma idade X. E também nessa banda tem mais 3 membros, cujas as idades são 19, 20 e 21. A média dessas idades da banda, né, é 21. Quantos anos Eliana tem? A idade de Eliana é a mesma de Sérgio e a mesma de José. Então, basta eu descobrir qual é o valor de X. X é a idade de José, de Sérgio e Eliana. Então, nós vamos ter uma média. O que é a média? Você soma tudo e divide pela quantidade de números que você somou. Então, eu tenho aí 3x, né? 3x aqui, ó. Que é 3 vezes a mesma idade, porque é a idade de José, de Sérgio e de Eliana. Mais 19, que é um quarto membro da equipe, da banda, na verdade. Mais 20, que é o quinto membro da banda. E mais 21, que é o sexto membro da banda. E aí, tudo isso dividido por 6 é igual a 21, porque ele está dizendo que a média dessas idades é 21, certo? E aí, eu vou fazer a soma de 19 mais 20 mais 21, que dá 60, e vou multiplicar 21 por 6, que dá 126. E eu vou ter x igual a 126 dividido por 60, x é igual a 22. Então, a idade de Eliana é 22, alternativa C. Ok?
Vamos agora para a próxima questão. Questão 11. Prova Canguru, nível J, 2021. Benedita tem 10 velas iguais. Benedita tem 10 velas iguais. Cada vela leva 2 horas para queimar totalmente, a uma velocidade constante. Benedita acende uma vela e, quando falta 1/10 do tempo para apagar, ela acende uma nova vela, até acabarem todas as suas velas. Então, o que acontece? Antes de acabar uma vela, ela já acende outra. Então, esse 1/10, ele vai ter que ser o desconto, né, da segunda vela até a nona. A única vela que vai queimar por inteiro é a última, que é a 10ª vela, que são 10 velas iguais. E aí, durante quanto tempo Benedita teve alguma vela acesa? Vamos ver o tempo. Cada vela leva 2 horas. Então, quantos minutos são 2 horas? São 120 minutos. E 1/3 de 120 minutos são 12 minutos. Uma vela para outra tem 12 minutos aí incluso, né? Que tem, por exemplo, quando eu acendo uma vela antes dela acabar, 12 minutos antes dela acabar, eu acendo outra. Então, eu vou ter aí 108 minutos para as 9 primeiras velas. Cada vela, as 9 primeiras velas queimaram apenas 108 minutos. E a última, né, que é a 10ª, vai queimar 120 minutos. E aí, com isso, o que acontece? Eu vou fazer uma multiplicação, 9 vezes 108, né, que é a quantidade de minutos das 9 primeiras velas, mais 120, que vai dar um total de 1.092 minutos. E depois eu vou dividir esses minutos por 60, que é para você saber quantas horas são. E aí eu vou ter o resultado 18 horas e 12 minutos. Alternativa B de bola. Essa alternativa B aqui. Certo? Essa é a questão de número 11. Então, vamos lá. Próxima questão, questão de número 13. Os números de 1 a 6 são escritos nos pequenos círculos da figura. Olha aí a figura. A soma dos números dos 4 círculos em cada uma das 3 circunferências grandes são iguais. Então, se eu somar aqui e aqui, o resultado é o mesmo. Com o número 6 na posição indicada da figura, qual é o número que está escrito no círculo com o ponto de interrogação? Então, observe aqui. Esse amarelozinho aqui é essa soma aqui, ó. A, B, C, D, que é esse círculo aqui de baixo, estão vendo, ó? É igual a quem? A esse aqui, ó. D, X, B6. Tá vendo? Que também é igual a AXC6. Então, qualquer soma, os números que derem aqui, eles são iguais. Aí eu cheguei a um resultado assim, ó. Simplificando essa primeira amarela aqui. Volta. Simplificando. Pronto. Pronto. Simplificando aqui. Perdão. Pronto. Simplificando, eu vou ter esse resultado aí, ó. Tá? Eu vou ter esse resultado aqui. A mais C igual a X mais 6 e B mais D igual a X mais 6. Então, se eu pegar qualquer uma dessas circunferências aqui, ó, qualquer uma que eu substituir, AX e C e tal, né? AXC6, qualquer um que eu pegar, eu vou substituir por X mais 6, porque eu sei que A mais C é X mais 6 e D mais B é X mais 6. Observe que eu fiz essas adições aqui, tá? A mais B mais C mais D mais X mais 6 é igual a 21, certo? E aí eu vou ter X mais 6 mais X mais 6 mais X
é igual a 21 menos 6. Quanto é 21 menos 6? 15. Então, eu vou somar os 3x, vai dar 3x. 6 mais 6 é 12. 3x é igual a 15 menos 12. E o x é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Alternativa A. Da onde é que eu tirei esse 21? Aqui tem dizendo, a soma dos números de 1 a 6 é quanto? 21. Eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, que vai ser igual a 21, tá certo? Então, a alternativa A, número 1. Qual é a pergunta? O número escrito nesse círculozinho aqui, ó, nesse X, onde tem essa interrogação aqui. Que número é esse? É o número 1. E aí, eu vou colocar os outros números aqui, tá? Próxima questão. É a questão de número 16. Numa competição, há 5 equipes esperando pela partida. Cada equipe consiste somente de meninos ou somente de meninas. As equipes têm 9 integrantes, 15 integrantes, 17, 19, 21. Tá? Essa aí é a quantidade de integrantes de cada equipe. Depois de que todos os participantes da primeira equipe partiram, o número de meninas que ainda não havia saído era o triplo do número de meninos que ainda não tinham saído. Quantos membros da equipe saíram? Então, veja, o total de membros eu vou somar 9 mais 15 mais 17 mais 19 mais 21 dá 81 pessoas, né? 81 pessoas estão nessas 5 equipes. Menos X, que é o número de pessoas que saíram, é igual ao número H, que é meninos, e M, que é meninas. Lembrando que M é 3 vezes o número de meninos, né? 3 vezes H. Aí eu vou substituir. 81 menos X é igual a H mais 3H, que é para eu ficar com a mesma incógnita para eu poder fazer essas substituições, certo? E aí, continuando, eu vou ter H mais 3H dá 4H. Continuando, eu vou ter X vai ser igual H vai ser igual a quanto? A 81 menos X, que foi para o outro lado, dividido por 4. Então, X tem que ser múltiplo de 4, certo? Então, eu já sei que o número de X é o número de 4, né? E X é o número de pessoas que saíram. Agora é só substituir pelos membros, o número de membros da equipe. Veja aí, ó. X é a equipe que saiu. Não sei qual foi a equipe que saiu. Se foi a equipe de 9 elementos, de 15, de 17, de 19 ou de 21. Aí o que acontece? Se X é igual a 9, o número de meninos é 18, tá? Por quê? Porque eu substituí aqui, ó, botei o 9 aqui no lugar, 81 menos 9 dividido por 4, 18. Se X for 15, então o número de meninos é 81 menos 15 dividido por 4, 16,5. Se X for 17, né, se a equipe que saiu foi a equipe de 17 membros, eu vou pegar 81 menos 17 dividido por 4, dá 16. Se X for 19, vai ser 81 menos 19 dividido por 4, dá 15,5. E se X for 21, eu vou pegar 81 menos 21 dividido por 4 dá 15. Qual dessas equipes foi a equipe que saiu? Então, veja, entre a equipe 9, 15, 17 e 19, não tem nenhuma com essas quantidades, ou seja, não tem nenhuma equipe com 18 elementos, nem com 16,5, nem com 16, nem com 15,5, certo? E nem somando, se eu somar 18 com 16, dá mais. Então, mesmo somando, não tem nenhuma equipe. A única equipe que me restou foi a equipe aqui, ó, que X é 21, é o número de pessoas que saíram, e 15 também corresponde a uma equipe que pode ser somente de meninos, né? Então, saiu a equipe de 21 membros, ficaram 15 meninos e o restante que ficou são meninas. Então, a alternativa é número 21. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Agora para a questão 24. 3 meninos brincam com o jogo de Word. Eles escreveram 10 palavras cada um. Cada participante ganha 3 pontos por palavra. Quando somente ele escreveu
Quando somente ele escreve, ele ganha 3. Quando ganha um ponto, quando alguém escreve a mesma palavra, né? Quando tem uma interseção entre duas equipes, seja ela qual for, ganha um ponto. E não ganha nada se dois também escreveram as mesmas palavras. Se todo mundo escreveu a mesma palavra, se os 3 escreveram a mesma palavra, não ganham nada. Então, é assim. São somente 10 palavras. Se eu escrever uma palavra que ninguém escreveu, eu ganho 3 pontos. Se eu escrever uma palavra que pelo menos um escreveu, eu ganho 1 ponto. E se eu escrever uma palavra que todos escreveram, então eu não ganho nenhum ponto, tá? Quando foram conferir seus pontos, viram que não haviam resultados iguais, ou seja, ninguém ficou empatado. Alguém perdeu, alguém foi o segundo e alguém foi o terceiro, o ganhador. E Samuel fez 19 pontos. Então, esse Szinho que tem bem aqui é Samuel, tá? Samuel fez 19 pontos. O menor resultado foi o menor resultado. E Jacinto foi o vencedor. Eu quero saber quantos pontos fez o Jacinto. Quantos pontos fez o vencedor? Então, veja bem, se eu tenho 10 palavras e eu sei que Samuel só fez 19 pontos, então eu vou pensar assim. Se Samuel acertar 10 questões, as 10 palavras, ele vai ter 30. Então, 10 não é. E aí eu fiz uma observação. Samuel pode ter acertado 6, que daria 18, né? Porque cada uma vale 3 pontos. Mais o resultado seria 19. E poderia também ter acertado 5 sozinho, com mais 4 também dá 19. A que mais se encaixou foi quando ele acertou 5. Porque se eu fizesse essa de 6 aqui, eu ia empatar com qualquer um dos dois, né? E se eu fizer menos, eu vou ter mais do que 10 palavras. Então, não vai dar certo, tá bom? E aí, veja, Samuel fez 5 palavras sozinho, que multiplicado por 3 dá 15. Fez 3 palavras junto com esse X, que eu não sei quem é, vou dizer que é um amigo dele, o X, que vai dar 15 com mais 3, 18. Fez um aqui com o Jacinto, né? 19. E esse aqui fizeram os 3 juntos, e aí não ganharam nenhum ponto. Então, o menor resultado foi 19 para Samuel. Verifique que Samuel fez 10 palavras, ó. 5 aqui sozinho, 3 com o X, 1 com o Jacinto e 1 com o X e o Jacinto. Então, 5 mais 3, 8, com mais um 9, com mais um 10. São 10 palavras. Jacinto, por sua vez, ele fez 8 palavras sozinho, que 8 vezes 3 é 24, com mais uma que ele fez com Samuel, 25. Né? E esse 1 que ele fez aqui com o X não conta. Então, o total de palavras de Jacinto, total de pontos que Jacinto adquiriu com as 10 palavras que ele fez, foram 25 pontos. Tá certo? Próxima questão. É a questão 29. É a nossa última questão de hoje. Questão 29, tá? A questão 29 diz assim: Cristina tem 8 moedas que pesam em gramas números inteiros positivos diferentes. Quando ela coloca 2 moedas quaisquer em um prato de uma balança e 2 quaisquer no outro prato, o prato que contém a moeda mais pesada dessas 4 moedas indica um peso maior. No mínimo, quanto pesa a moeda mais pesada? Veja bem, essa questão, ela é feita pela sequência de Fibonacci. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês. Tá? Para vocês observarem. Como é feita essa sequência, tá? O de hoje é sobre a sequência de Fibonacci. Então, vem comigo. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que viveu na Idade Média.
Ele teve algumas importantes contribuições para a matemática, como a disseminação dos números indo-arábicos pela Europa. Porém, ele ficou famoso mesmo, foi por descobrir a sequência numérica que leva o seu nome. A sequência de Fibonacci possui uma regra. Cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois termos anteriores a ele. Vou te mostrar aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Os dois primeiros termos são 1. O terceiro é a soma deles. 1 mais 1 é igual a 2. Depois, 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8, 8 mais 5 é igual a 13, e assim continua infinitamente. Mas o mais interessante dessa sequência nem é a sua lei de formação, e sim o fato de que a divisão entre dois números consecutivos sempre vai se aproximando de um número muito importante na matemática, que é o φ, que também é conhecido como o número de ouro. Ele é irracional e o seu valor é 1,6180 e reticências. Porque ele é irracional, então a gente sabe que ele possui infinitas casas decimais, sem uma repetição periódica. Vamos verificar aqui essa divisão então? 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Se dividirmos 8 por 5, é igual a 1,6. Se pegarmos aqui, 21 dividido por 13, é igual a 1,61538, e essa sequência de números se repete infinitamente. Você consegue perceber que quanto mais para frente da sequência nós vamos, mais o resultado vai se aproximando de φ? Ou seja, as divisões vão se aproximando do que chamamos de razão áurea. É por isso que a matemática é linda, né, gente? Porque tudo se encaixa de alguma forma. Então, muitos artistas e arquitetos buscaram utilizar valores próximos à proporção áurea para pintar os seus quadros ou até mesmo projetar edificações, pois acreditava-se que a razão áurea representava a perfeição. O artista mais famoso a utilizar essa ideia foi Leonardo da Vinci. Muitos de seus quadros foram pintados utilizando a razão áurea. Homem Vitruviano, A Última Ceia e Mona Lisa são exemplos disso. Agora vem a parte mais legal. Você sabia que a razão áurea também pode ser encontrada na natureza? Se construirmos quadrados cujas medidas dos lados sejam os termos da sequência de Fibonacci, formamos uma espiral que pode ser encontrada em vários animais e plantas. Vejam só que lindos exemplos temos aqui. Muito legal, não é mesmo? Bom, pessoas, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre a sequência de Fibonacci e a razão áurea. Um grande beijo e bons estudos! Olá, pessoal! Pronto. E aí, com essa explicação, né, do que é essa sequência, é uma sequência que a gente já faz desde o Fundamental 1, né, que é quando a professora de matemática pede para a gente descobrir qual é a sequência, né? Vamos voltar aqui para a nossa pergunta, tá certo? Então, vamos lá. Cristina tem 8 moedas. E se ela for colocar essas 8 moedas na balança e ela pegar as duas menos pesadas com as duas mais pesadas, ela acaba equilibrando. E ela quer saber quanto pesa a moeda mais pesada, né? E aí a gente vai fazer essa sequenciazinha aqui, escolhendo as duas moedas de menor peso e aplicando a sequência de Fibonacci, nós vamos ter a moeda de 1 e número 2, né? Somados 1 e 2 dá 3, 3 e 2, 5, 5 e 3, 8, 8 e 5, 13, 13 e 8, 21, 21 e 13, 34. E aí nós vamos ter, usando as 8 moedas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas. Então, nós temos um peso de 34 gramas. Alternativa C. E é por aqui que nós ficamos. Deixa eu parar aqui a apresentação. E por hoje, a nossa aula, né, de álgebra do nível J, a Olimpíada Canguru, fica por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.